Pessoal, aqui vai um breve relato de alguns soldados que sobreviveram e alguns parentes que contaram o que acontecia de alguns soldados que morreram na guerra. Praticamente existe a morte de todos os soldados na linha de frente da parte da Ucrânia. Os soldados que lutam na linha de frente sabem que a artilharia russa simplesmente vai chegar para matar todo mundo, sem dó nem piedade. Eles são praticamente aniquilados. Vários soldados relataram que não existe fogo cruzado. Simplesmente não existe fogo cruzado de armas, arma com arma, soldado com soldado. Um soldado identificado como Vlad, ele disse ao jornal The Washington Post que praticamente tudo é fogo de artilharia. Todos os feridos são simplesmente estilhaçados. A maioria dos rapazes que estão na trincheira nem sequer viu o inimigo cara a cara e acaba morrendo. O que eles têm feito praticamente é bombardear, ganhar terreno e perder terreno novamente, tanto da parte da Ucrânia quanto da parte da Rússia, que tenta realocar os terrenos que foram perdidos pelo exército russo. Ambos os lados eles bombardeiam com força, mas quase não há fogo cruzado, segundo os soldados. Os inimigos são praticamente um fantasma, tanto do lado da Rússia quanto do lado da Ucrânia. O horror é o mesmo, por eles não saberem onde os inimigos estão, pela artilharia ser simplesmente uma artilharia aérea, e isso tem sido um terror para os soldados das duas partes. Outra coisa muito triste, é um problema que tem ocorrido principalmente na Ucrânia, por conta do seu contingente ser muito menor, é que os soldados alistados são muito jovens. O alistamento tem sido forçado na parte da Ucrânia e enviou muitos jovens para a guerra. O jornalista do BBC, Jeremy Ball, entrevistou um deles, conhecido como Maxim Lutsky, de 19 anos apenas. E Maxim disse que é muito difícil entender que alguns dos seus amigos simplesmente morrem em seus braços. O fogo cruzado de artilharia, Maxim disse que os soldados simplesmente não têm visão nenhuma do inimigo e não existe posição boa para se defender. Segundo ele, era um inferno. Os soldados simplesmente morriam ao ser atacados por uma artilharia aérea vinda da parte da Rússia. A luta praticamente é de sobrevivência do lado da Ucrânia. Ele continua falando que eles haviam estado em trincheiras, às vezes em refúgios da época soviética e na sede de um corpo de bombeiros. A luta deles era basicamente para sobreviver até que a ordem de retirada por parte do presidente ucraniano chegasse. Segundo os jornalistas, as mortes são dos dois lados, todo mundo sabe, né? Mas as perdas da parte da Ucrânia são bem maiores. O que não é relatado pela mídia é que as perdas por parte da Rússia também é tão grande quanto da Ucrânia. Só que a Rússia esconde isso do público por dizer que isso são apenas operações militares comuns. A Deutsche Welle entrevistou a mãe de um soldado russo de 26 anos morto nos primeiros dias de guerra. Ela definiu que o seu filho experimentou perto de Kiev. Era basicamente um banho de sangue todos os dias. A batalha, segundo ela, era inútil em Kiev. Nos primeiros dias da guerra, a Rússia pensou que talvez pudesse tomar Kiev, mas militarmente é uma ideia descabida e completamente inútil no sentido de ganhar terreno. O Putin ele achou que poderia simplesmente invadir e tomar a cidade, só que ele não contou com uma resistência muito maior por parte da Ucrânia. Mesmo assim, ele continuou lutando próximo à capital, e um dos soldados que morreu, a mãe foi entrevistada pelo Deutsche Welle e ela mesma disse que a cena era literalmente de sangue, que vários soldados eram baleados e nenhum outro soldado, ninguém vinha socorrer. O pessoal era literalmente bombardeado, cercado e baleado o dia todo. O aeroporto que eles estavam era basicamente um campo aberto de batalha. A Rússia tem bombardeado de forma completamente impiedosa. E a ideia do Putin é basicamente reduzir pouco a pouco as cidades, se for preciso, a escombros, como foi no caso de Mariupol, que ele derrubou praticamente a cidade inteira. Segundo alguns sobreviventes, como o Oleg,
Supérica, que era um recrutado de 53 anos, ele contou ao Los Angeles Times que ele estava em Kharkov dentro de um prédio administrativo no qual simplesmente caiu uma bomba e causou vítimas fatais. Segundo ele, a visão era de um caos completo. Tinha tanto vidro, tanta fumaça, poeira que não dava para ver. Quando ele conseguiu perceber, era sangue no chão, na parede, no rosto das vítimas, um completo caos. As histórias de morte e devastação não são somente da parte dos soldados, também da parte dos civis, infelizmente. São idosos, mães, crianças, que são também vítimas e testemunhas de todo esse horror da guerra. Infelizmente, teve uma matéria que correu em alguns jornais, de mídia especializada, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, e mostrou que um filho simplesmente perdeu o pai porque um soldado russo simplesmente abriu fogo contra eles. O pai estava simplesmente andando de bicicleta com um adolescente lá na cidade de Bucha. Quando um soldado russo viu eles andando, o soldado simplesmente abriu fogo contra eles. Não tinham armas, não tinham absolutamente nada. Simplesmente o soldado russo abriu fogo, baleou e matou o pai. Segundo algumas fontes internacionais, o lado russo teme as cidades da Ucrânia. Eles literalmente têm medo dos soldados ucranianos. O que é um pouco controverso, já que a Rússia tem um contingente e um poder bélico muito maior que a Rússia. Aliás, que a Ucrânia, muito maior que a Ucrânia. O lado da Ucrânia, ele insiste na capacidade de resistência, porque a população começou a se recrutar para defender o país. E isso tem minado a moral das tropas russas, que são soldados recrutados. Um soldado ucraniano resumiu para a CNN a reação aterrorizada dos inimigos quando um dos seus helicópteros foi derrubado. Eles simplesmente ficaram em choque. A Rússia tem medo de nós, segundo ele. No mais, as áreas da Ucrânia são basicamente áreas de resistência. Os russos conseguem ocupar, mas segundo alguns relatos de invasores, começam a ter que enfrentar tática de guerrilha e insurgência, como são vistas no Iraque e Afeganistão. A guerra, segundo ele, está entrando numa nova fase, o que significa um desgaste adicional das forças russas em solo, e o Putin não tinha previsto isso. Segundo as histórias dos soldados, isso é apenas um leve eco da catástrofe que ainda está por vir. Eles chamam isso de a névoa da guerra, que é uma forma clássica de definir a impossibilidade de, em pleno combate, de ver o mapa completo da vitória, da derrota ou simplesmente da devastação. Eles estão apenas lutando. Não veem o tempo passar, não veem quem morreu, quantos morreram e a situação da cidade ao seu redor. Eles simplesmente estão lutando para sobreviver. Se você gostou dessa notícia e ela foi importante para você, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada do que acontece no mundo. Deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.